Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E o vídeo de hoje vai ser fazendo um mini arranjo básico, daqueles bem fáceis de fazer. Vou mostrar tudo pra vocês, desde o tamanho, personalização e falar também um pouquinho sobre essa polêmica aí dos processos que estão acontecendo, sobre usar logo do time e tudo mais. Bora lá pro vídeo, já curte muito aqui, se inscreve no canal e deixa aqui nos comentários também dúvidas e sugestões de vídeo. Ó, gente, deixa eu mostrar aqui a personalização pra vocês, tá? Aqui, no caso, a gente tem um arranjo que é de um time aqui da nossa cidade. E aqui a gente precisou fazer o escudo, a cliente queria com escudo. E aí, o que acontece, gente? A gente não divulga, né? A gente acaba não divulgando mais nas redes sociais, postando foto. Porque isso tá acontecendo muito com quem tá trabalhando com canecas, com personalizado de caixinha. A gente ainda não viu acontecer com as meninas que trabalham com balões, mas aí a gente precisa ter essa precaução, tá? E é claro, gente, a gente não pode também... a gente não pode arriscar. Então, bora lá pro passo a passo desse mini arranjo aqui que eu fiz nas cores de um time de futebol. Vou falar pra vocês também mais um pouquinho sobre essa polêmica aí dos processos que tá rolando. E aqui, gente, eu basicamente comecei inflando balões de 11 polegadas, que não é o indicado pra fazer essa base, porque ela é uma base bem pequenininha. Porém, eu não tinha essas cores no momento de outros balões. Mas essa base eu consigo fazer até com balões de 5 polegadas, 6,5, 7. Mas aqui eu fiz com esses de 11 mesmo e inflei 5 vezes na minha bombinha. Assiste esse vídeo até o final, porque eu vou mostrar pra vocês, inclusive, como que funciona essa nossa bombinha manual. Olha só, gente, uma dúvida que vocês têm sobre essa bombinha aqui, tá? Normalmente nos vídeos eu confiro as infladas que eu dou no balão, tá? E aí vocês têm dúvida de que às vezes eu falo 9 infladas e aí vocês só conferem 4 ou 3. Porque essa bombinha aqui a gente consegue inflar, ó, 1, 2. Tanto na ida quanto na volta, ela dá uma inflada. Então, eu sempre confiro 1, 2, 3, 4, 5. Tem outras bombinhas que a gente só consegue inflar uma vez se fizer assim, né? Rápido. Essa daqui não, a gente consegue conferir certinho a quantidade das infladas, tá? Então, por isso que é essa quantidade de 9, de 8, de 5, porque a gente confere a ida e a volta. Então, a partir de agora, quando vocês forem conferir e analisar bem aqui nos vídeos, ó, eu sempre vou 1, 2. Então, nessa ida e nessa volta, a gente sempre infla, a gente confere uma bombada toda, uma inflada toda, tá? Nesse balão aqui azul, como ele é um balão de 11 polegadas, eu vou dividir ele no meio pra fazer 2 bolinhas. Então, por isso que eu dei uma mais inflada do que eu dei nos outros, tá? Pra fazer isso, eu dou um nó bem frouxinho, ó, vocês vão ver que tá bem frouxo o nó. E aí, eu venho dividindo ele no meio, assim mesmo com a mão. Às vezes tem um pouco de dificuldade, mas é só a gente vir fazendo desse jeito aqui, dividindo. E aí, eu pego o próprio nozinho dele e passo pelo meio das 2 bolinhas. Vocês vão perceber que fica do mesmo tamanho dos outros ali que a gente inflou, só que dividido no meio. Isso aqui faz eu economizar o balão de 11 polegadas, que não é o ideal para fazer esse tamanho de bolinha. E também o balão vai ficar mais esticado se eu fizesse só com 2 bolinhas, tá? E pra colocar aqui pra posicionar, eu já venho posicionando na base que já tava pronta, ó, eu venho puxando o gargalhinho branco lá de baixo dos balões maiores que eu inflei e trançando aqui em cima, depois eu faço um nó pra finalizar. Então, é dessa forma que a gente faz pra que fique uma estrutura aí bem estável pro nosso arranjo. E depois eu venho colocando, claro, o nosso pezinho com água, que não pode faltar, gente. Não pode faltar nem se for para ser usado em área interna. Tem que ser usado tanto para área externa quanto para área interna o pezinho de balão. E aqui, como é um mini arranjo, eu gosto de usar o balão de 18 polegadas. Eu também consigo fazer esse arranjo com um balão de 10 polegadas, que é aquele bem menorzinho. Porém, eu já tive problemas, porque às vezes eu quero inflar um pouquinho mais e aí ele acaba estourando. Então, com 18 polegadas eu consigo inflar pequenininho ou inflar um pouquinho a mais do que eu normalmente inflo, tá? E aqui eu passo a colinha de balão
pra colocar um pouquinho de confete. Vocês vão ver que fica bem legal também, fica um efeito lindíssimo pra você que vai fazer aí no seu aniversário, no seu casamento. E aí eu coloco um confete, tá? Mas isso aqui, gente, é a gosto mesmo. Se você não quiser ou não achar o confete, não precisa colocar. Pode fazer só com os balões também, que fica muito bonito. Inclusive, tem modelos que eu faço aqui na loja sem confete, a maioria sem confete. Só que esse aqui a cliente realmente queria com confete e a gente colocou. E fica lindo também. Como eu falei aqui, ó, vai esse balão dentro, que também é um balão de 11 polegadas. Eu prefiro colocar o balão de 11 polegadas porque é um balão que ele fica bem redondinho dentro, né? Se a gente for colocar o balão de 5 polegadas, para ele ficar bem redondinho, a gente vai ter que inflar ele muito menorzinho do que fica aqui nesse arranjo, tá? Então, basicamente, eu inflo o balão bolha primeiro e depois eu venho inflando o balão de dentro, que é esse balão de látex de 11 polegadas nesse tom aí de azul marinho. Ele é bem fechado mesmo, que é da cor do time. E aí a gente vem fazendo dessa forma, tá vendo? Aí eu inflo, dou o nó pra amarrar aqui esse balão, gente. Eu dou o nó no balão de látex, que é o balão azul. E depois eu venho dando o nó no balão bolha. Mas antes disso eu dou mais uma inflada aqui. Vocês vão vendo que vai ficando mais espaçado o balão bolha do balão de dentro. E depois eu já venho finalizando, tá vendo? Ele não fica muito grande, ele fica ali no tamanho ideal. E aí depois é só a gente fazer o nó. Aqui eu faço assim, ó, dou essa enroscadinha e depois eu venho passando o balão palito, que é aquele balão 260. E aí eu passo aí e venho dando o nó. E além desse nó, pra facilitar, como é um balão de 18 polegadas, esse de bolha, ele tem um gargalo menor. Então eu corto o excesso do látex da ponta dele e estico a pontinha do bolha e dou um nó nele aí também, pra ficar bem apertadinho, não sair, não murchar. Porque isso também é um problema, um grande problema para quem tá fazendo aí, tá iniciando, que é o balão bolha murchar aí com pouco tempo. E esses balões, normalmente, eles duram meses inflados assim, cheios, tá, gente? Então, ó, com o próprio 260 a gente vai encaixar aqui na base, para ele ficar bem presinho, a gente vai fazer o nó também. E colocado o balão principal, a gente vem pra letra, né? Eu não filmei pra vocês fazendo a letra, mas quem acompanha o canal sabe que a gente tem uma máquina específica para fazer essa letra, uma máquina que faz adesivo. E aí a gente recorta a arte, o nome que a gente quiser na máquina e depois só tira nesse papel transparente, que é o transfer, e coloca no balão, passa pro balão a letra. É dessa forma que a gente faz, tá? Aqui vocês podem ver que tem o escudo, né, que a gente fez, os nossos clientes amam, são times bem famosos aqui da nossa região. Então, eu tô postando esse vídeo pra vocês, né, gente? Mas já sabe, se eu for processada. Olha só, gente, ficou pronto o nosso mini arranjo. Então, como vocês viram aí, ele não é aquele arranjo que é muito difícil de fazer. O que é mais difícil, assim, de fazer mesmo é a letra, que você tem que ter a máquina pra fazer, né? Mas a base, vocês encontram os balões. Em várias lojas vendem essas cores de balões também. O mais difícil daqui é a letra. Hoje em dia também vende confete já quadradinho, vende... Você consegue fazer a letra até em gráfica, tá, gente? Pra você que não tem a máquina, dá pra fazer em gráfica. E ficou assim o resultado, fica um charme pra colocar na mesa. Agora grave esse antes, aqui eu vou passar um produto que dá brilho nesse balão. Apesar dele não ter oxidado ainda, ó, ainda tá brilhoso, mas o produto ele vai dar ainda mais brilho pra ele. Então, olha só, gente, esse aqui é o produto e ele é um silicone spray pra carro, tá vendo? Só que ele serve pra borracha do balão também, pro látex do balão, tá? Então, pra quem tem dúvida, ele não estraga o balão. E o que eu gosto de fazer? Sempre quando eu vou passar esse produto, eu abro a porta da loja, boto o balão pra cá, porque esse produto aqui, ele é em spray. Então, se você botar dentro da sua loja, ele tem um cheirinho, que às vezes pode ser que, enfim, que deu uma irritada pra quem tem alergia e tudo mais. E ele deixa o piso liso também. Então, quando você passar, você tem que se atentar a isso, porque o piso vai ficar liso. Agora eu vou passar aqui e vou tentar gravar pra vocês.
Pronto, passei, vocês já conseguem ver ali, né, um brilho a mais que adicionou no balão. E outra, quando eu vou passar esse produto, eu sempre desligo o ar-condicionado também, porque ele tem o melhor desempenho na temperatura ambiente ou na temperatura mais quente, tá? Então, pra quem mora em lugares frios também, já me contaram que tem dificuldade de usar esse produto. Aí eu deixo ele aqui um pouquinho até sair todo o cheiro. Depois eu vou embalar, vou mostrar pra vocês também. Então, gente, assim, tirando as dúvidas sobre esse produto, inclusive sobre a questão do ar-condicionado, do frio, eu já percebi que quando eu passo no frio, ele não fica bem brilhoso, ele acaba manchando o balão. Então, vocês têm que se atentar pra isso também, como eu falo, tudo é prática, experiência. De primeira a gente não vai saber. E eu já percebi que ele se comporta melhor quando tá num clima mais quente, né? Quando tá realmente mais quente. Então fica aí a dica pra vocês também. E olha só o brilho que eu falei pra vocês que esse produto dá, gente. É um brilho assim que não fica naturalmente, tá? E esse produto aqui eu já testei outros, tá? Esse aqui é o que deixa mais brilhoso e que eu acho lindo. Olha só. Então é isso, gente. Esse aqui foi o resultado desse arranjo. Se vocês tiverem gostado, curte muito. Se inscreve no canal, deixa aqui nos comentários também dicas e sugestões de vídeos. Um beijo e até o próximo.